Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Revalidando. Eu sou a professora Érica e sou responsável pela parte da clínica médica. Sou formada em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialização em medicina interna e geriatria pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Hoje vamos então para a aula de anemia de doença crônica. Começando com uma questão que já caiu na prova do Revalida. Uma mulher de 50 anos procura atendimento médico na unidade básica de saúde com queixa de astenia progressiva há 3 meses. Ela nega quaisquer outros sintomas e afirma não fazer uso de qualquer medicação. Está na menopausa há 2 anos, sem apresentar sangramento transvaginal, não há relato de comorbidades ou de história familiar de diabetes, hipertensão ou neoplasias. No exame físico da paciente, o único achado é palidez com mucosas hipocoradas, 2 cruzes em 4. O hemograma solicitado mostrou hemoglobina de 9, sendo o valor de referência de 12 a 14, hematócrito de 27, valor de referência 36 a 42, VCM de 65, sendo o valor de referência 80 a 100, HCM de 20, sendo o valor de referência 27 a 32, e um RDW de 19, sendo então superior ao valor de referência, que seria 15. Leucograma e plaquetas normais. Com base nos achados, a conduta inicial para a complementação da investigação diagnóstica dessa paciente é solicitar hipótese A, mielograma, B, dosagem de ácido fólico, C, dosagem de vitamina B12, D, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Anotaram? Vamos para a próxima? Mulher com 50 anos de idade procura ambulatório de clínica médica com queixa de fadiga e dispneia aos esforços. Informa ser portadora de refluxo gastroesofágico em uso frequente de cimetidina para alívio sintomático. Tem endoscopia digestiva normal, não tem outras queixas. Ao exame físico, apresenta palidez cutânea mucosa e não há outros achados relevantes. Hemograma mostrou um hematócrito de 22, uma hemoglobina de 7,1, um VCM de 102, CHCM de 33%, leucócitos totais de 2.500, sendo 1.200 neutrófilos e 800 linfócitos, monócitos 500, plaquetas 95.000, reticulócitos ausentes. Com base nesses achados, qual o diagnóstico mais provável? Hipótese A, anemia perniciosa. Hipótese B, anemia plásica. Hipótese C, anemia hemolítica. Hipótese D, anemia de doença crônica. Hipótese E, anemia por deficiência de folato. Anotaram a resposta? Agora então vamos para a aula. O que é uma anemia de doença crônica? É uma alteração da homeostase do ferro promovida pela hepcidina 25, em resposta a uma condição inflamatória. O ferro, lembrando um pouquinho ali o seu metabolismo, ele é transportado no plasma pela transferrina, isso sendo cerca de 0,2% do total do ferro sérico. Ou no centro da hemoglobina de células vermelhas, 60% do ferro total do organismo. 15 a 30% está armazenado no fígado, baço, citoplasma, músculo esquelético, como ferritina, e nos lisossomos, como hemosiderina. O restante está preso na mioglobina, no músculo esquelético e citocromos nas mitocôndrias. Na prática clínica, a ferritina é usada para avaliação de reservas de ferro e a capacidade total de ligação é um substituto da transferrina e a capacidade de transporte de ferro. Quando há uma inflamação no organismo, existe liberação de citoquinas como interleucina 6, que leva ao estímulo a liberação hepática de hepcidina, que é a proteína circulante que bloqueia a ferroportina, que é o canal de ferro responsável pela saída de ferro pelos enterócitos, portanto, a absorção gastrointestinal do ferro. E macrófagos, que acumulam ferro do sangue de células senescentes. A interleucina 1 e o TNF-alfa estimulou a liberação de interferon gama das células estromais da medula, que por sua vez levam à supressão da resposta eritroide à eritropoetina, ou seja, menor formação de células vermelhas.
Na doença renal crônica, a redução de produção de eritropoetina e redução do clearance renal de hepcidina. Valores baixos de ferro sérico levam à redução da disponibilidade medular, consequentemente, contagem de reticulócitos baixos. A prevalência é um pouco maior em homens do que mulheres, 11% em homens, 10% em mulheres entre 65 a 85 anos de idade. E é maior, mais de 20% em adultos com mais de 85 anos de idade. O paciente pode se apresentar inicialmente com fadiga, dispneia ou uma fraqueza generalizada. Pode também apresentar sintomas da doença de base que levou a essa anemia. Então, sempre na suspeita de condições como neoplasia, infecções crônicas, doenças do tecido conjuntivo, questionar sobre anorexia, náuseas, parestesias, dor torácica pleurítica, ganho de peso, lembrando ali das doenças do tecido conjuntivo, diarreia, pensando ali em doenças desabsortivas, sangue nas fezes, pensando em neoplasia, dor abdominal, úlceras orais e febre, principalmente em infecções crônicas e infecções pelo HIV. O exame físico vai depender ali da causa de base. Pode-se identificar uma palidez cutânea, linfadenopatias, estigmas de doença do tecido conjuntivo, como rash malar, esclerodactilia, massas visíveis ou palpáveis e achados localizados para infecções ou neoplasias. A anemia de doença crônica isolada, geralmente o hemograma é normocítico, ou seja, um VCM normal, e normocrômica. Pode ter uma anemia moderada, raramente abaixo, a hemoglobina está abaixo de 8. A anemia hipoproliferativa, geralmente o índice de reticulócitos é baixo. A correção de contagem de reticulócitos com um hematócrito menor que 2%. Na análise do ferro na anemia de doença crônica isolada, geralmente o ferro sérico encontra-se baixo, a ferritina pode estar normal a alta, lembrando que a ferritina é um marcador de fase aguda, então pode estar elevada por outras condições que não somente anemia. A capacidade de ligação do ferro pode estar normal a baixa e a saturação de transferrina geralmente baixa. O receptor de transferrina solúvel geralmente normal. Diagnóstico diferencial de anemia ferropriva com anemia de doença crônica. Faz-se o índice de receptor solúvel de transferrina sobre ferritina. Se esse índice for menor do que 1, temos uma anemia de doença crônica isolada. Se for maior que 2, temos então um quadro misto de anemia ferropriva associada à anemia de doença crônica. Em relação à etiologia, são diversas, podendo ser desde malignidades, doença renal crônica, principalmente estágio 4, quando a taxa de filtração glomerular está abaixo de 30, sempre esses pacientes devem ser rastreados para anemia de doença crônica. Pacientes com insuficiência cardíaca, infecções crônicas, anemia de doença crítica, que geralmente se desenvolve em dias, e doenças do tecido conjuntivo. A anemia de doença crítica se dá principalmente pelo consumo durante as infecções, as inflamações, como também coletas. A gente pode não valorizar, mas isso pode sim causar anemia, dependendo da frequência e o volume das coletas. Em relação ao diagnóstico diferencial, como causa ali de base dessa anemia, pensar em doença hepática, geralmente a ferritina encontra-se elevada, a anemia ferropriva, outras causas de anemia microcítica ou normocítica, como beta-talassemia, anemia sideroblástica, perda de células vermelhas ou destruição, no caso de perda sanguínea aguda, por exemplo, por trauma, no hiperesplenismo ou em casos de hemólise. A produção de células vermelhas reduzida, como causas primárias, as mais importantes seriam a hipo ou aplasia medular, doenças mieloproliferativas, aplasia pura da série vermelha, que é um pouco mais raro. Em relação a causas secundárias, que acabam sendo mais comuns, doença renal crônica, doença hepática, estado de deficiências endócrinas e anemia sideroblástica. Aqui temos uma tabela que nos auxilia no diagnóstico diferencial de acordo com os achados laboratoriais entre anemia ferropriva, a anemia de doença crônica
e um quadro misto. O que nos chama a atenção aqui? Geralmente, então, a gente já tinha conversado ali normocítica normocrônica, ou seja, um CHCM normal, um VCM normal, no caso de anemia de doença crônica, o ferro sérico geralmente baixo, mas ele encontra-se baixo também nos outros quadros. A capacidade de ligação do ferro geralmente é normal, com tendência a baixo, enquanto que na anemia ferropriva geralmente é elevada. A saturação de transferrina pode estar ali em torno de 2 a 20%, e na anemia ferropriva geralmente é menor do que 10%, mas no geral se considera ali abaixo de 15%. A ferritina sérica geralmente é elevada nos casos de anemia de doença crônica, também pensando ali nos quadros agudos, e no caso de anemia ferropriva pode estar, geralmente está, na verdade, reduzido, está baixo. O receptor de transferina solúvel sérico na anemia de doença crônica encontra-se normal, na anemia ferropriva elevado. Já falei um pouco do índice e a hepcidina, que não é um exame que é solicitado com frequência. Na anemia de doença crônica encontra-se elevado, ferropriva baixo, no misto geralmente normal. A reserva de ferro medular, que é identificada através do aspirado medular, geralmente está presente na anemia de doença crônica, ausente na anemia ferropriva e ausente nos quadros mistos. Em relação à investigação, exames iniciais: hemograma, contagem de reticulócitos, esfregaço do sangue periférico, ferro sérico, ferritina e capacidade de ligação do ferro, ou comumente chamado também de capacidade ferropéxica. Em relação ao tratamento, vai depender da doença de base. Então, em quadros mais agudos, a hemotransfusão deve ser considerada quando o paciente tiver uma anemia severa, abaixo de 7 ou abaixo de 8 no caso de doença cardíaca. Algumas bibliografias orientam a hemotransfusão em pacientes cardiopatas isquêmicos quando tiver abaixo já de 10. E é principalmente indicado quando existe alguma complicação com sangramento ativo. Nos quadros mais crônicos, pode ser usado agentes estimulantes da eritropoiese. A epoetina alfa, darbepoetina alfa. A gente conhece mais comumente como a eritropoetina. Geralmente ele é indicado nos quadros de doença renal crônica, pacientes em quimioterapia ou pacientes em terapia com zidovudina. Sempre antes de iniciar o tratamento com estimulantes da eritropoiese, verificar sempre a deficiência de ferro, se ele se encontra adequado, se os valores séricos encontram-se já adequados. Se a resposta ao ferro oral não for adequada, sempre deve-se tentar a reposição parenteral. Lembram-se então das questões? Qual foi aqui a resposta que deram? A resposta correta seria pesquisa de sangue oculto nas fezes. Por quê? Mielograma não é a primeira opção e não é a causa mais comum de anemia ferropriva, então não é a primeira opção. A dosagem de ácido fólico, o ácido fólico ele é o seguinte, ele está muito elevado se a pessoa consumir algum alimento que é rico em ácido fólico, se for feita a coleta logo no dia seguinte ou nos dias posteriores, ele pode se elevar transitoriamente, ou seja, não é um exame tão fidedigno para fazer esse tipo de avaliação. Em relação à vitamina B12, geralmente o VCM está alargado nas deficiências de vitamina B12, portanto, a resposta certa seria pesquisa de sangue oculto nas fezes. E a nossa outra questão, qual foi a resposta certa que marcaram? Seria anemia aplásica. Obrigada, pessoal. Lembrando que nas apostilas pode-se complementar as informações sobre a aula.